Boas pessoal, hoje trago aqui mais um unboxing, review e uma pequena experiência de uma placa gráfica, a MSI RX 6500 XT Mac 2X OC. Esta é uma placa gráfica que assenta sob o chip RX 6500 XT e todos nós já sabemos quais são os problemas que este chip tem. Ele tem 1024 Stream Processors, ou unidades de processamento, com um boost clock de 2825. Temos aqui 4 GB de GDDR6 a 18 GB por segundo, num bus de 64 bits, e isto é um bus um pouco limitado para a memória. E um dos grandes problemas é esta placa gráfica só ter uma ligação PCI Express 4.0 de 4 vezes. O que em PCI Express 4 não a limita muito, mas a maior parte dos computadores que nós temos disponíveis, e quem está a pensar comprar esta placa gráfica muito provavelmente tem, é um computador com PCI Express 3. E aqui a placa gráfica só vai funcionar em PCI Express 3 de 4 vezes. E é mesmo aqui que eu vou fazer uma pequena experiência. Eu estava a testar esta placa e relativamente a uma outra placa que eu já testei aqui, que era a Sapphire Pulse RX 6500 XT, eu deixo aqui um cartão para vocês verem aí os testes que eu fiz com essa placa e em grande parte aplicam-se também a esta. Mas desta vez eu quis fazer um teste com as piores condições possíveis e então o sistema em que eu vou testar esta placa é um sistema constituído por um processador Intel 10400, com uma motherboard H510, 8 GB de RAM DDR4 e tudo isto foi feito a pensar para limitar ao máximo o desempenho desta placa gráfica e assim quem tem um computador deste género ter uma noção também de qual vai ser o desempenho desta placa gráfica. Vamos então só ver aqui o que é que a caixa traz. Dentro da caixa nós vamos ter aqui um pacote que vem aqui por cima, onde temos um cartão de agradecimento e para nos juntarmos ao programa de recompensas da MSI e um pequeno manual de instalação. Não temos aqui assim mais nada. Depois temos aqui a placa gráfica, que é uma placa pequena e leve, que não vai causar qualquer stress ou irão ter problemas nas vossas builds para colocarem esta placa. É uma placa construída maioritariamente em plástico, aqui com duas ventoinhas e temos aqui uma ligação DisplayPort 1.4 e uma HDMI 2.1, uma backplate em plástico, uma ligação power de 6 pinos e basicamente é isto que temos aqui na nossa placa gráfica. Não tem iluminação, não tem nada, só tem aqui estas marcas por cima, a dizer Mac e Radeon. É uma placa extremamente simples, mas que para uma placa de gama de entrada é o que poderíamos esperar e é o que podemos contar com ela. A nível de medições nós vamos ter aqui mais ou menos 17 cm de comprimento, por 11 cm de altura e 4.2 de espessura, que vai dar os dois slots que esta placa ocupa. A nível de ventoinhas, nós vamos ter aqui duas ventoinhas de 75 mm ou 7.5 cm, que apesar de não serem muito grandes, vão ser suficientes para esta placa gráfica. Aqui está, a nível de temperatura, esta placa gráfica atingiu um máximo de 61 graus na temperatura Edge e 77 no hotspot. Aqui a nível de frequência, ela atinge um pouco mais do que a frequência prometida pela MSI e no fundo vai ter um desempenho muito próximo da outra que eu testei, a Sapphire Pulse RX 6500 XT. E por essa razão é que eu não repeti todos os testes que tinha feito com a outra. Eu comecei a fazer os testes, mas vi que os valores eram os mesmos e então achei que não tinha interesse. Eu já referi no início, mas mais uma vez deixo aqui o cartão para vocês verem o unboxing e review dessa placa. E vamos agora continuar aqui com esta. A nível de ventoinhas, nós temos aqui mais ou menos 2200 rotações, o que é muito mais que a Sapphire, mas o desempenho e o barulho acabam por ser muito parecidos. Esta faz um bocadinho mais de barulho, mas não é que se note muito. A nível de jogos, podemos começar aqui pelo Street Fighter V, que é um jogo que não é muito habitual os reviewers testarem, mas eu gosto deste jogo e gosto muito de testar este jogo. E nós podemos começar aqui com as definições no máximo, a 1080p, e vamos ver como é que é o desempenho neste jogo. Este é um jogo que convém jogar a 60 frames por segundo sem baixa de frames, sem perder, e como podemos ver aqui, o jogo corre a 60 frames por segundo
sem falhas e dá uma experiência de jogo muito agradável, mesmo com esta placa de vídeo que é fraca, e temos que ter em conta que eu estou a fazer os testes num sistema muito limitado, que eu penso que será o sistema alvo desta placa gráfica, que é um CPU da Intel e motherboard só PCI Express 3 e 8 GB de RAM. Os 8 GB de RAM, e como a placa gráfica só tem 4 GB de memória de VRAM, podem causar algumas descidas no frame rate, e isto foi intencional. Este computador aqui tem 16 GB de RAM, mas eu intencionalmente limitei-o para ver o pior cenário possível com esta placa gráfica. E temos aqui mais outro jogo, o CSGO, e neste jogo, que o pessoal costuma gostar muito, nós temos aqui mais de 100 frames por segundo com as definições que eu já vou mostrar à frente. E aqui consegue-se também uma jogabilidade muito boa. Quando a gente entra em edifícios temos um bocadinho mais de frames, mas estamos sempre acima dos 100 e é uma jogabilidade muito boa. Aqui eu vou-vos mostrar as definições que nós temos e vamos passar aqui para vídeo, e como podem ver está quase tudo em alto com Anti-Aliasing Multisampling a 2 e dá uns gráficos bons para este tipo de jogo, com uma experiência muito boa também. Depois podemos passar aqui para o Shadow of the Tomb Raider, que é um jogo que já é mais utilizado, e a 1080p também. Vamos colocar aqui com o preset de Medium e vamos ver como é que ele se desenrasca. E temos aqui um frame rate de 75 FPS, que é muito bom, e vamos aqui ver um pequeno problema que poderá ser causado pelos 8 GB de RAM, que é aqui quando entramos numa nova área, há uma grande descida de frames, mas entretanto depois se estabiliza e vamos já ficar aqui também com 60 frames por segundo, a passar um bocadinho, o que também é muito bom. Aquela entrada inicial nesta área terá a ver com os 8 GB de RAM. Se nós tivéssemos os 16, iríamos ter aqui muito bom desempenho. Aqui temos algumas quebras para 56 FPS, entre 55 e 60, que poderá não ser do agrado de toda a gente, mas eu acho que não incomoda muito, principalmente quando não estamos em combate. Aqui numa área mais interior, com uma cena complexa, com muitas transparências e muitos brilhos, mantemos nas mesmas os 60 frames por segundo e temos aqui com este jogo uma excelente jogabilidade, mesmo com esta placa a 1080p. E aqui no Resident Evil Village, com as definições quase todas no máximo, não está bem tudo no máximo, mas temos quase tudo no máximo, vamos ter também um desempenho muito bom, de 60 frames por segundo. Aqui está o V5 ligado, vamos aqui desligar o V5 para ver até onde o frame rate vai chegar, e aqui está ele. Vamos desligar, vamos então ver como é que ficamos, e com estas definições temos aqui na ordem dos 90, 100 frames por segundo, aqui nesta zona, que é uma zona final, não há aqui assim muito para fazer, mas é uma zona já para o fim do jogo. E se passarmos aqui para um pouco mais à frente, eu não queria mostrar muito disto, porque isto é muito perto do final do jogo, não vamos dizer que é no final, é muito perto. Vamos então aqui só ter um arzinho nesta cena final dos frames que temos, e temos aqui na ordem dos 90 frames, 80 e tais 90, o que é muito bom para este jogo. E esta cena é um pouco complexa ao fundo, não tem muitos monstros, mas é uma cena complexa. E depois, quando chegamos aqui acima, vamos ter também na ordem dos 80 frames aqui fora, o que é mesmo muito bom. Vamos aqui cortar isto, porque esta parte não interessa, pessoal, e vamos passar para o último jogo, que é o Dying Light 2, e vamos aqui ver as definições a 1080p também, sempre a 1080p, mas com as definições no preset do FSR ligado, o que nos vai dar aqui uma jogabilidade que neste jogo, pessoal, isto é um jogo muito recente,
e neste jogo conseguimos, com estas definições, manter 60 frames por segundo, o que é excelente, e aqui nesta zona temos aqui uma série de inimigos e o frame rate mantém-se sempre a 60 frames e podemos ver na utilização do GPU que ele não está a ser completamente utilizado, anda na ordem dos 90%, o que é muito bom, e conseguimos jogar este jogo que saiu há muito pouco tempo e que é um jogo que, mesmo com o Ray Tracing desligado, é um jogo exigente, e esta MSI RX 6500 XT consegue correr a 60 frames por segundo. Como vocês puderam ver, já testámos aqui alguma variedade de jogos e conseguimos, baixando algumas definições, ter bom desempenho com esta placa. Esta placa saiu numa altura em que o mercado estava muito mal e havia muita falta de placas gráficas, mas mesmo agora, neste momento, e apesar dos preços já terem descido um pouco, ainda assim, por volta de 200 euros continua a ser talvez a melhor opção. Porque a este preço nós temos a GTX 1050 Ti e a GTX 1650 normais, e essas placas têm um desempenho inferior a esta, mesmo esta só tendo 4 GB de memória e estando limitada por uma ligação de 4 vezes em vez de 8 ou 16. E mesmo em PCI Express 3, como viram aqui, ela consegue ter um desempenho razoável. Só quando ela é puxada ao limite e estamos muito perto de ultrapassar a memória VRAM, é que vamos ter problemas, porque aí, como temos uma ligação muito limitada entre a placa gráfica e o sistema, vamos ter problemas. Mas se nós soubermos o que temos aqui e diminuirmos algumas definições de modo a memória VRAM não ser ultrapassada, conseguem ter um desempenho muito bom. Ainda assim, eu aconselho-vos a esperar, mesmo para quem quer comprar uma placa por volta de 200 euros, esperem, porque o mercado está a melhorar e dentro de algum tempo a GTX 1660 e 1660 Super, que são bem melhores que esta placa, vão descer de preço, e mesmo a RX 6600 também está a descer de preço. Embora neste momento por 200 euros não se consegue comprar melhor em Portugal. Pessoal, já sabem como é. Se tiverem alguma dúvida ou precisarem de algum esclarecimento, podem colocar aí nos comentários, que eu vou estar sempre disponível para vos ajudar. E gostem, comentem e subscrevam o canal, e até breve!